Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui pra te dar a dica de uma série documental que acabou de estrear na Netflix, que se chama Sexo, Sangue e Realeza, que vai trazer em 3 episódios a história da Ana Bolena. Vocês já devem ter ouvido falar, tem o filme A Outra, maravilhoso, adoro esse filme, é um dos meus preferidos. E vai trazer aí historiadoras para contar quem foi realmente esta mulher tão importante para a Inglaterra e como aconteceu essa paixão, esse amor entre ela e o rei Henrique VIII e como isso culminou na sua morte. Quer saber um pouquinho mais se vale a pena você assistir? Vou te contar tudo nesse vídeo. A história do Henrique VIII, do poder Tudor, não é algo assim desconhecido. Tem várias produções, várias séries que contam a história desse monarca, contam a história dos seus casamentos, mas com certeza uma das principais figuras é a Ana Bolena. E agora, nessa série documental, que provavelmente dá a entender que vai trazer várias outras figuras importantes da realeza, contando a história real por trás de toda uma mitologia, de toda uma fofoquinha que tem, mas que nessa temporada, em 3 episódios de 45 minutos cada, vai focar na história da Ana Bolena e como ela conheceu o Henrique VIII e como a sua influência, sua sabedoria, sua inteligência foi tão importante assim para a reforma religiosa. E, é claro, ela é mãe da Elizabeth I, uma das principais rainhas da história da Inglaterra, que reinou por muitos anos, mas que a sua mãe não teve o prazer de assistir isso. Realmente é uma história ali que vai envolver sexo, traição, rancor, boatos e, por fim, uma decapitação. O que eu gostei nessa série, mas também eu achei estranho, é que esse documentário, essa série documental, ela vai ser como um drama, tá? Tem atores encenando o tempo todo e existe essa interferência tanto da personagem, né, que vive a Ana Bolena, como as pesquisadoras que vão nos contar muito dessa história, coexistindo nesses episódios. Então, talvez você sinta essa estranheza no começo, porque a gente tem esse visual de 1536, nessa corte, sabe? E tu tem a trilha sonora, é ótima, mas ela é uma trilha sonora muito atual, de um pop, um hip hop, muito boa. Mas, sabe, parece que não conversa com aquilo que a gente tá vendo. E também vai ter essas inserções desses depoimentos das pesquisadoras. Vira um grande carnaval? Vira. Mas conversa, eu acabo gostando muito dele, até porque os atores que fazem as versões da Ana e do Henrique são maravilhosos e eles têm aquele charme, tu entende, tu compreende quem era a Ana, tu compreende o relacionamento que eles tiveram, né? Como que eles se envolveram, como que ela conquistou ele, já que os Bolena, eles eram basicamente alpinistas sociais, eles não eram nobres, eles ganharam títulos depois, só que muito ricos e com muitos contatos. E ali a Ana, ela acaba sendo uma das filhas que o pai pretende ter um casamento que vai ser bom, né, para a família. Então, ela preserva muito isso, ela preserva muito o que isso representa para aqueles que ela ama. Até porque a sua irmã mais velha, a Maria Bolena, já tinha tido um caso anteriormente com o rei Henrique. E isso fica ali, né, muitas histórias que elas tinham uma rixa, que a Maria amava o Henrique, e sabe, todas essas coisinhas que a gente vê, principalmente no filme A Outra, aqui eles colocam de uma maneira que é mais
realmente real, tá? Esses estudos trazendo esse lado. Não tem muito e tudo vira uma grande fantasia em alguns aspectos, porque quando a Ana ela foi levada, né, à morte, muitas das coisas que tinham sobre ela, muitos materiais, as cartas, os relatos, foram destruídos também. Então, sobrou muito ou pouco para conhecer quem era a Ana Bolena. Mas o certo era uma estudiosa que passou muito tempo da sua juventude na corte da França, aprendendo muito e traz todo esse conhecimento, toda essa sede de mudança, né, do poder da Igreja Católica que tinha ali na Inglaterra com esses ideais de mudança, acabam atingindo diretamente o Henrique, e é claro que ele vai depois para poder se casar com ela, já que ele já era casado com a Catarina de Aragão, só que ela era uma mulher mais velha e ela não tinha dado um herdeiro homem para ele. E é claro que o rei Henrique, muito conquistador, acaba se afeiçoando a Ana quando ela retorna para a corte na Inglaterra e começa esse romance. Só que a Ana não queria ser amante, ela não queria ser amante. E tudo isso durante longos anos de relacionamento entre os dois, vai se criando essa ideia da separação, de anulação do casamento do Henrique com a Catarina para ele poder se casar com a Ana. Só que ninguém aceita. E a Catarina era muito amada pelo povo. Então, um fator ainda maior. O que acontece? Junto com algumas insatisfações e com esse desejo de mudança e principalmente com o desejo do rei Henrique ser ainda mais poderoso, ele faz a reforma religiosa que, né, é assim ele conseguiu anular o seu casamento com a Catarina e, enfim, se casar com a Ana. E como, apesar do rei Henrique ter, sim, amado e se apaixonado pela Ana, o que ele mais amava era o poder, era que o poder continuasse com os Tudor, e isso dependia um filho homem. Mas já que a Ana não teve o que ela prometeu e o que ele mais desejava, a morte veio. Mas isso tudo funciona e essa estranheza dessa mescla dessa série documental, ela vai agradar no final, é por conta dos atores, a Amy e o Max. Max, Jesus, gente, ele é lindo. Então acaba que é uma viagem pela história de um ponto de vista diferente que a gente não está acostumado a ver sobre a Ana Bolena, sobre o Henrique. Não vai ter muitos detalhes sobre ela e os familiares na infância, nem nada disso, e nem depois, né, quando ela morre, as outras esposas que o Henrique teve. Mas é bem bonita a mensagem no final que envolve a rainha Elizabeth. Por isso, se você gosta de história, gosta de séries documentais e gosta de um romancezinho cheio de problema, esse é mais cheio de problema ainda, né? A mina morre no final da história. Eu aconselho que vocês assistam e depois me contem aqui se vocês se divertiram ou não. Eu falei que achei muito estranho essa coisa do visual com a trilha sonora, mas depois eu entro no rolê, tem umas quebras da quarta parede em relação a Ana, que também acaba sendo interessante, não é muito, é na medida certa. Me agradou e eu quero sim que outros personagens da realeza, outras mulheres, se tornem tema pra gente ver em outras temporadas dessa série, porque a ideia é muito boa. Sexo, Sangue e Realeza estreou na Netflix. Assista e depois, volte aqui. Não esqueça de deixar um likezinho e se inscrever no canal. Beijos e até a próxima.